sobre folia de reis e, na verdade, devoção ao catolicismo já vem de família já, né? As minhas tias, minha mãe, meus irmãos, meu pai também, a família toda em geral. A história sobre Jesus já vem já de família. Sobre folia de reis, eu tenho um tio lá em São Paulo que mexe também, e tinha o meu tio falecido, que já morreu no caso, daqui de Juiz de Fora, que também gostava muito, entendeu? Então antigamente já vinha folia aqui em casa, na minha casa. E fora que na nossa comunidade aqui, na zona sul de Juiz de Fora, já tem muitas folias já de anos. Então isso daí acaba que a criança crescendo, vendo aquilo e todo mundo gostando, acaba pegando essa intimidade e pegando esse gostar de fazer. A nossa área aqui sobre folia de reis e folclore, em questão de tudo, folia, carnaval e até outras coisas, é muito forte, desde sempre foi. Então automaticamente a criança que vai crescendo vai pegando amor com aquilo, vai gostando de fazer, e quando pega uma certa mentalidade procura saber certo o que é. E isso foi devagarzinho, foi acontecendo comigo. E hoje eu já tenho 12 anos de folia de reis. Esse ano que está vindo é o meu segundo ano que eu montei uma charola de São Sebastião. Folia de reis, a gente representa o nascimento de Jesus menino, certo? E a viagem dos 3 reis magos do Oriente. E no meio disso tudo também tem a história que os 3 reis chegou no palácio de Herodes para poder procurar saber informações sobre o menino, sobre Jesus nascido no caso. Então o fundamento é esse, é o nascimento de Jesus menino, a viagem dos 3 reis do Oriente e a entrega dos presentes, entendeu? E os 3 reis foram adorar. E sobre São Sebastião, a gente canta a morte de São Sebastião. Na verdade, canta a história toda, que é onde ele foi nascido e tal, como é que era a doutrina dele, e canta como que foi a morte dele. Foi uma covardia, foi uma morte muito ruim, né, na época, porque na época era tudo mais rígido as coisas. A charola, o que acontece? Como eu já vim saindo em folia de reis e também já tinha charola aqui em Juiz de Fora, então automaticamente eu vi outras charolas se apresentando e fui procurando saber como que é. Aí há 10 anos atrás eu saí em uma charola, entendeu? Eu era novinho também, era o meu início de folia de reis, o início para eu poder ver como que é as coisas, começar a aprender, ter uma mentalidade melhor sobre essas questões. Aí eu saí numa charola, e nessa charola tava tudo meio bagunçado, entendeu? Eu não tava achando muito legal e tal, não tava achando muito maneiro. Mas eu era um menino novo, eu tinha 14 anos na época. Aí com isso ficou batendo na minha mente que eu tinha que fazer uma coisa melhor para São Sebastião. Porque como eu sou católico, a minha família é descendente do catolicismo, então tudo que eu pego para fazer em questão de religião, questão de folia de reis de São Sebastião, eu quero tentar fazer certinho. E isso ficou batendo na minha mente, que eu tinha que fazer uma coisa melhor para São Sebastião, porque eu vi que naquela época, mesmo sendo novo, eu vi que era brincadeira do que ele estava fazendo. Aí esses 10 anos eu fiquei pensando na minha mente e estudando, devagarzinho, sem falar nada com ninguém, estudando com o meu coração, estudando comigo, estudando com a minha mente. E vi que não era aquilo que eles passaram para mim naquela época. Que não é esse tipo de bagunça. Aí com isso, conforme eu vindo batendo na minha mente esses anos tudo, eu sonhei e eu estudando, eu procurei saber o que era a história de São Sebastião. Eu sonhei eu vestido de bastião, representando o próprio São Sebastião como soldado romano e como cristão. Porque na época, São Sebastião ele comandava um batalhão, certo? Ajudava os cristãos, era um cara que chegava, tipo assim, dava um exemplo, né? Vamos dizer assim, dava conselho para as pessoas, ajudava as pessoas, era um cara de bom coração, era um cara que tinha fé, entendeu? Então, qual que foi o meu pensamento? Vou representar São Sebastião, representando o próprio São Sebastião como soldado romano e como cristão, vou vir na casa dos devotos, fazendo orações, fazendo intercessão para os devotos, uma palavra de conforto, que nem São Sebastião na época, nunca negou sua fé a Cristo, ao imperador Diocleciano. Que antes no Império Romano, se você adorasse a Jesus Cristo, você era açoitado até a morte, talvez era apedrejado, algo do tipo assim, entendeu?
era muito rígido essas coisas na época. E quem não negasse sua fé diante ao imperador Diocleciano, ficava 30 dias preso para poder pensar se era isso mesmo. Se caso continuasse com esse pensamento, eles eram açoitados até a morte. Então é isso que eu trago nos dias de hoje, representando o próprio São Sebastião como soldado romano, como cristão, na casa dos devotos, fazendo intercessão pelos devotos, uma palavra de conforto, uma oração. Por isso que você pode ver nos meus vídeos, eu venho sempre ajoelhado, rezo uma Ave Maria, rezo um credo, rezo um Vinde Espírito Santo, rezo uma Salve Rainha, entendeu? Conta a história de São Sebastião, todinha, completa, para o devoto poder ouvir. E por final eu converso com o devoto, falo uma palavra de conforto. Talvez a gente chega na casa do devoto, o devoto está triste, que perdeu um ente querido, ou algo do tipo assim, eu vou lá e converso com o devoto, falo palavras que vai confortar a pessoa. Dentro de Juiz de Fora, só apresentavam-se só os foliões, que no caso vinha com a sanfona, o cavaco, o pandeiro, uma caixa, o sininho. O ano passado que eu coloquei essa ideologia, que é representando um bastião, representando o próprio São Sebastião como soldado romano e como cristão. E na época, os soldados romanos tinham suas armaduras, do mesmo jeito que soldados de Herodes também tinha a sua, e hoje em dia representa os palhaços. Antes, os soldados romanos também tinham suas armaduras, e hoje em dia eu vim com a ideia de vir como bastião, com as armaduras representando o próprio São Sebastião como soldado romano e como cristão. Aí hoje em dia conta os foliões, no caso na minha charola, conta os foliões e eu vestido de bastião. Dentro da folia que eu saio, é Jornada a Caminho da Salvação que chama, eu comecei como folião. No primeiro ensaio eu estava tocando pandeiro e sininho, não sabia muita coisa de instrumento, mas eu sempre fui muito atento às coisas e sempre tive muita força de vontade de querer aprender. Tanto no presencial, para poder fazer alguma coisa, quanto na história, de poder ler alguma coisa e saber o que eu estou fazendo, entendeu? Aí eu comecei no sininho e no pandeiro, dali passou um tempo, passou pouco tempo no caso, eu aprendi o cavaquinho, e passou pouco tempo eu aprendi sanfona. Até chegar dia 25 de dezembro, acabou que eu fui na sanfona. Aí eu fui pro trecho e tal, tive várias experiências boas, aprendi muita coisa. E no meu segundo ano, eu já saía de palhaço, eu já comecei a sair de palhaço. Porque o que eu mais gostava mesmo é sair de palhaço. Porque eu já sabia pular e tal, eu já tinha em mente alguns versos, mas devagarzinho eu fui aprimorando também. Ao segundo ano eu fui para palhaço e até hoje eu sou palhaço. E sobre ocupar alguma hierarquia lá, dentro da jornada a caminho da salvação, eu já cheguei a ser, e hoje eu também me considero o contramestre de palhaço lá, entendeu? No caso, tipo assim, um dos líderes que fala. Líderes é pessoas que, vão supor, que tem uma hierarquia que já tem um tempo na folia e também talvez que tenha uma ideologia que possa passar para quem está chegando, uma ideologia maneira e bem apresentável sobre a história, que talvez sabe fazer alguma coisa a mais, possa ensinar as pessoas que estão chegando. E se caso algum dia der algum debate, saber responder alguma pergunta também, né?